Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui também cumprimentar os visitantes que hoje acompanham a sessão da Assembleia Legislativa. Ontem, como eu já havia dito, conversei novamente com o professor Mocelin, deputado Maurício, e ele ficou aqui, aliás, o deputado Nereu pediu cópia do livro dele, deputado Nereu, um exemplar do livro, e se comprometeu a trazer para todos os deputados. Então, assim que o professor Mocelin puder vir aqui, ele trará o livro para todos os deputados para que possam conhecer o seu trabalho. E, indiretamente também, o professor Mocelin agradece a todos aqueles que, direta ou indiretamente, se manifestaram e que são solidários àquilo que ocorreu com ele. Nós já sabemos, inclusive, o nome da pessoa que tentou agredi-lo e que foi ao Colégio Positivo, posteriormente, para poder fazer o que eu considero um ato absolutamente covarde, porque sequer quis se identificar. Quis fazer ameaça, mas como um moleque, faz ameaça, mas não se identifica. Talvez seja exatamente esse o termo. É um moleque que, por ter um padrão econômico bastante confortável, por estar numa situação econômica bastante confortável, se acha no direito de ameaçar quem quer que seja. E, nesse caso, ao ameaçar o professor Renato Mocelin, a ameaça ele fez a todos nós. E terá, certamente, a resposta à altura da ameaça que fez. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, senhores deputados, porque todos viram, ou a maioria dos senhores e das senhoras viram, aquilo que está nos jornais no dia de ontem, foi relatado tanto pelo ex-fiscal, auditor da Receita Estadual, como pela sua irmã no dia de ontem, dando conta do número de pessoas que procuravam a Receita, segundo a dona Rosângela Poçobon, procuravam a Receita para fazer voluntariamente acertos e voluntariamente oferecer propina. Então, essa história que houve sempre um achaque em cima dos empresários, deputado Nelê Prevot, que todos eles tiveram que pagar para poder sobreviver, é conversa mole para boi dormir. Na verdade, aqui todos sabem, e agora, embora a gente saiba que tem muito para ser investigado, né, o GAECO está fazendo a sua parte, mas essa história que todos foram obrigados a contribuir, porque se não contribuíssem, as coisas aconteceriam da pior forma possível, não é tão simples. Ontem, a irmã do auditor diz que realmente recebeu dinheiro, que recolhia dinheiro, que repassava uma parte para os seus superiores, repassava uma parte para o seu irmão. Ele disse que repassava uma parte para a campanha do PSTB, que repassou uma parte para a campanha do governador Carlos Alberto Richa. O governador, é óbvio, que tem todo o direito de fazer a sua defesa, e o governador tem dito que as denúncias do auditor da Receita Estadual, que está preso em Londrina, não passam de modismo, porque virou moda fazer acusações contra o governador e contra o seu governo. Mas é engraçado que, quando é contra o seu governo, é modismo. Quando é contra a presidente Dilma, é verdade. Eu acho que é preciso que a gente entenda que aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, talvez pau que bate em Chico, um dia bata em Francisco. Por enquanto não bate, mas talvez um dia bata. E talvez no dia que bata encontre muitas coisas que não são propriamente, como já falei também, a sacristia de igreja. Então é preciso, deputado Maurício, que a gente tenha clareza que quando o primo distante do governador é citado pela 100ª vez, como sendo uma das pessoas que tinha influência, o amigo de corrida é citado como também sendo uma pessoa que tinha influência, outras pessoas são citadas que também tinham influência, nada disso, na verdade, é verdadeiro, se partir do pressuposto que pensa o governador, que pensa o irmão do governador. O governador Beto Richa negou na tarde desta quinta-feira, dia 13, ter sido beneficiado, isso já lá atrás, com dinheiro ilícito destinado à campanha da reeleição de 2014. Lá atrás já havia sido dito e nada disso é verdade. Eu não sei se é verdade ou não. Eu sei que eu repito aquilo que eu tenho dito todas as vezes aqui, deputado Romanelli. Todos devem ser investigados e todos devem responder à medida que essa investigação chegue a uma conclusão.
correto aquilo que hoje nós estamos vendo no Paraná. O Paraná já tem 915 milhões, deputado Pérez, de autos de infração lavrados. 915 milhões. Com mais de 131 pessoas, estavam com os dados agora há pouco, 131 pessoas que foram indiciadas. Mas o engraçado é que você não vê todas as semanas uma novela chamada Quadro Negro, uma novela chamada Publicano, que todas as sextas-feiras vira manchete de revista ou de jornal. Não, faz aquilo que nós falamos, já falei aqui na segunda-feira, faz aquilo que é sua obrigação, que é a obrigação do GAECO, que é a obrigação do Ministério Público, que é a obrigação do juiz que acompanha o processo. Investiga, comprova e vem à imprensa dar os resultados. Não faço posições. Eu não vi, nesse período todo, tanto da Publicano como do Quadro Negro, nenhuma vez, doutor Leomir, que é o responsável pelo GAECO, vir a público dizer: suspeito que o dinheiro que foi pago para a campanha eleitoral tenha vindo de fontes ilícitas. Penso que é possível que a Operação Quadro Negro, com a empresa Valor, que inclusive ontem o deputado Escaravaca, rapidamente nos enviou a relação das empresas que foram construir penitenciárias, mas em nenhum momento, está lá Valor, em nenhum momento eu vi os promotores do Paraná dizendo: penso que esse valor que foi pago antecipadamente possa ter sido direcionado. Então é isso que nós queremos da nossa justiça, que ela não pense o que pode ter acontecido, que ela nos diga o que aconteceu. Que ela não ache o que possa estar acontecendo, que ela nos diga o que de fato está acontecendo. Que ela não suponha por onde pode ter passado isto ou aquilo, mas que efetivamente traga os dados e mostre, como fez agora, inclusive Publicano. O dinheiro está na conta de quem recebeu foi. Isso fica mais fácil, inclusive para nós trabalharmos. E aí, quando eu falo isso, me chama a atenção, senhores deputados e senhoras deputadas, porque o legislativo sempre é visto com muita desconfiança, não só no Brasil e fora dele. O executivo com menos, o judiciário e o Ministério Público com menos ainda. E os empresários gostam muito de falar que estão sempre dispostos a fazer um bom debate para coibir a corrupção. Eu tenho visto, inclusive, uma série de palestras que têm sido feitas na Federação das Indústrias, na LIDE, em várias empresas. Eu diria, se tivesse a oportunidade, a esses senhores que são sérios, que constroem a riqueza do nosso Estado, do nosso país, deputado Bi, a primeira coisa que façam, paguem seus impostos. Paguem seus impostos em dia. O Paraná tem um estoque de CMS, deputado Nereu, para receber, de 21 bilhões de reais. 21 bilhões, deputado Marcos, para receber de impostos atrasados. Que, claro, não são só os impostos, as multas, os juros, e que todos reclamam ser muito alto. Mas então o caminho é fazer baixar os impostos, não é deixar de pagá-los. Eu falo isso porque eu estive ontem conversando com uma pessoa que me dizia: depois que aumentou o IPVA, depois que aumentou o ICMS, aumentou muito a sonegação, deputado Romanelli. Aumentou muito a sonegação. Mas por que aumentou muito a sonegação? Se nós formos pagar todos os impostos que são cobrados, nós não sobrevivemos. Aí, 5 minutos depois, falou: é uma pena a corrupção que está acontecendo no nosso país. O PT acabou com o nosso país. Mas pera lá, o PT acabou com o nosso país. É uma pena a corrupção que está no nosso país. E o senhor me diz que não pode pagar todos os impostos porque senão o senhor quebra. Que cara de pau! Que cara de pau! Aí bota programa pirata em todos os seus computadores e reclama do contrabando que concorre com ele vindo do Paraguai. Aí mete o Star com meia hora a mais e depois reclama porque a moça passou 5 minutos antes, que não era para passar 5 minutos antes porque tinha botado meia hora a mais. Aí traz uísque falsificado, comprado como original no Paraguai, e reclama que o uísque foi falsificado no Paraguai. Então, eu acho que para mudar a cultura da sociedade, não vai adiantar fazer uma campanha de demonização deste ou daquele segmento, deste ou daquele partido. Não vai adiantar falar, como disse o governador Carlos Alberto, que agora virou moda
falar mal do seu governo. Não virou moda, governador, não virou moda. Acontece que as coisas estão sendo investigadas. Querendo ou não, as pessoas estão investigando. E se hoje nós vimos na Folha de São Paulo, quando o senador Delcídio, aquele mesmo que foi dito que, quando ele falou lá do Cerveró, nada prestava, mas quando ele falou na Isto É, tudo é verdadeiro, quer dizer, de um dia para outro as coisas mudaram radicalmente. Hoje, quando ele aponta que alguns senadores receberam recursos de forma ilícita, se é verdade ou não, nós não sabemos, e cabe à Polícia Federal investigar, mas me chamou muita atenção, deputado Nereu, e me lembrou, porque há 2 dias atrás eu vim aqui e falei, há pessoas que são, sim, aqueles que não podem ser, em hipótese alguma, alcançados. Há intocáveis. Uma das pessoas citadas pelo senhor Delcídio é justamente o garoto propaganda do impeachment chamado Aécio Neves. E agora? E agora? O senhor Aécio Neves vai ser investigado? O senhor Aécio Neves poderá ser em algum momento chamado para depor, não conduzido coercitivamente, porque afinal ele faz parte de um grupo que não pode ser conduzido consultivamente, como aliás tem um grupo que não pode ter suas propriedades investigadas, mas isso faz parte do nosso universo. Mas será que o senhor Aécio Neves vai ser chamado a dar respostas agora para a sociedade? Porque quando foi dito que ele recebia 1/3, não tinha nada a ver. Quando foi dito que ele fez um aeroporto privado na fazenda do seu tio, não tem nada a ver. Quando foi dito que o seu assessor era dono de um helicóptero que tinha 540 quilos de cocaína, não tem nada a ver. Eu fico me perguntando, Nereu, deputado Nereu, perdão, se o seu assessor fosse pego, o senhor que vem sempre lá do Sudoeste, na fronteira, que nunca aconteça isso, e que se acontecesse o senhor não tivesse absolutamente conhecimento nenhum, como já aconteceu aqui, inclusive, mas se acontecesse de ter um assessor que no seu carro, no carro do seu assessor, mas o carro que é seu, que veio para cá, tivesse cocaína dentro, o que aconteceria? O senhor seria escrachado publicamente, meia hora depois. Mas como é um helicóptero não se toca. Como o aeroporto é construído na fazenda do tio não se mexe. Como a dona Lu Alckmin leva o cachorro para passear no final de semana com o helicóptero do governador, nisso não se toca. Então vamos deixar de ser hipócrita. Porque quando eu vejo uma pessoa reclamar que a taxação no Brasil é muito alta, os impostos são muito altos, mas que ele não pode pagar, porque se ele pagar, ele quebra, e termina dizendo isso e saindo num carro importado para voltar para a sua empresa, eu acho que nós precisamos mais do que alguns anjos vingadores. Nós precisamos realmente repensar que tipo de país que nós queremos. Porque ao generalizarmos, nós simplesmente escondemos de fato o que está acontecendo. Por isso, senhores deputados, nós estamos aguardando com muita expectativa que realmente as coisas caminhem, deputado Pégues, mas que elas caminhem em todos os sentidos, que elas não caminhem apenas contra, como o professor Renato Mocelin, que se manifestou contrário a um rapaz dentro de uma agência do banco, foi ameaçado fisicamente e depois, na maior cara de pau, o rapazinho vai até os seus trabalhos dizer que quer acertar contas com ele, mas sequer tem a coragem de deixar o nome, sequer tem a coragem de ligar e se identificar, porque faz parte de um segmento de alto poder aquisitivo. Ou seja, tem salvo-conduto. Na verdade, é uma ato de covardia, nada mais do que isso. Essas ações, podem ter certeza, senhores, elas não vão perdurar eternamente. Num determinado momento, a sociedade acorda. E não vai ser acordada apenas pelo que está acontecendo hoje, vai ser acordada com muito mais coisa. Por último, senhor presidente, volto aqui a fazer um apelo. Hoje é quarta-feira. As pessoas que queiram se manifestar favorável ao presidente Dilma, favorável ao ex-presidente Lula, contrários ao que está acontecendo no impeachment, não vão às ruas onde serão feitas manifestações do lado contrário. Deixem para fazê-las em outros lugares, façam na periferia da cidade, vão fazer lá no Sítio Cercado, vão fazer no Campo Comprido, vão fazer no Bolsão Sabará, vão fazer sábado uma manifestação que vai haver lá no Nova Primavera, vão fazer dia 18, vão fazer dia 31 em Brasília, mas não vamos sair das ruas para nos confrontar com aqueles que legitimamente vão às ruas para expor o seu pensamento.
porque não será fazendo isso que nós iremos resolver os problemas. Ao contrário, nós vamos acirrá-los. Nós vamos resolver os problemas que nós temos se nós, de fato, exigirmos que pau que bate em Chico, bata também em Francisco. Porque aí acabou a santidade. Acabou essa historinha de publicidade só para um lado. E aí nós vamos ver que tem muita gente que sobe nos tamancos para falar mal dos outros, mas que na hora de olhar para o seu pezinho, tem muito barro nesse pezinho. Pode ter certeza, pau que já bate em Chico, já vai bater em Francisco mais rápido do que vocês esperam. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.